Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo, vendo bem? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, estamos ao vivo para todo o Brasil. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Estamos aqui nesta live. Eu me chamo Breno, faço parte da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo essa sequência de lives todas as terças, quintas e domingos, refletindo sobre o livro Caminho, Verdade e Vida também, do Chico Xavier, na psicografia aí, né, na mentoria do Emmanuel. Então nós estamos fazendo aí sempre essas reflexões. Vocês só me confirmem se vocês estão me vendo e ouvindo bem, por favor, para a gente poder dar continuação aqui. Vou dar alguns oizinhos aqui também para o pessoal que vai chegando. A Cida Blanco mandando boa noite aqui pro pessoal, a Elza também, a Terezinha Coelho desejando uma boa noite para todos, saudade. Verdade, né, dona Terezinha? Que momento que a gente está vivendo, né? Mas estamos aí, firmes e fortes, vencendo barreiras. A dona Regina Mobará também desejando boa noite para nós. O Gustavo Javier, boa noite, ótimo estudo hoje. Minha mãezona também, mandando aqui uma boa noite, sua bênção, mãe. Obrigado aí pela participação. Ok, que bom, tudo certinho. Então vamos aí preparando, né, as nossas almas para a reflexão desta noite, para que possamos estar em sintonia com esse plano espiritual. Lembrando então que nós podemos deixar uma água para a fluidificação, então pode você aí deixar uma garrafinha de água, um copo, como você achar melhor, para a gente poder fazer a fluidificação no final, para depois bebermos esta água com o remédio necessário para os nossos males físicos e espirituais. A dona Regina está pedindo vibrações aqui para a Mariana Maia, que é a sobrinha dela. Vamos estar oferecendo, coloquem suas vibrações no final também da nossa palestra aqui, da nossa reflexão. A gente faz aí esta pequena reflexão. A gente também faz essas vibrações. A Patrícia Siqueira também desejando boa noite. A Andréia Domingos, minha cunhada, boa noite, está tudo bem com vocês? Tudo ótimo aqui, ideia. Obrigado, tudo tranquilo. Dona Ivonete aqui também desejando boa noite. Boa noite ao coração, Dona Ivonete. Então é isso aí, gente. Aguinha, quem quiser aí pode separar o livro também, Caminho, Verdade e Vida, livro físico, ou também em PDF você também pode ter, né? E a gente pode acompanhar. Caminho, Verdade e Vida, lição número 105. Nós vamos ver hoje, nem todos são escolhidos, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas nem todos estão preparados também para quanto a espiritualidade quer nos dar. A Patrícia também se pedindo aqui vibrações pela Cláudia Batista, a Irã desejando boa noite, a toda a família Casa do Caminho, e a Carla também desejando aqui uma boa noite para a gente. Todas bem-vindas e bem-vindos, então, a mais essa noite de reflexão. E lembrando que já recomeçamos as nossas atividades lá na Casa do Caminho fisicamente, somente aos domingos, em 2 horários, às 9 e às 10h30, mediante agendamento. Então, tanto pelo WhatsApp quanto por telefone, vocês podem agendar um número limitado de pessoas, fazendo todas as precauções, deixando a distância necessária, usando máscara, álcool em gel, não apresentando sintomas de gripe, tem febre, né? Então, pode participar deste momento, que é praticamente o que nós fazemos aqui, né? Uma reflexão, vibrações e um passe coletivo, que é o que nós estamos aqui. Então, vamos aí desejando este novo ambiente, né? Essa nova situação, a gente vai se precavendo. A Cunhadinha perguntando aqui, né? O primeiro estudo na nova casa, é isso aí, Denha.
Estamos aqui um ambientezinho meio diferente, né? Estamos estreando aqui tudo. Por isso que eu estou perguntando aí se tá bom o som e o vídeo, mas está tudo ótimo, tudo tranquilo. Graças a Deus. Esperar mais uns minutinhos então. Quem quiser também pode abrir a Bíblia para a gente conferir aí em Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Pegue a sua Bíblia, folheie ela, tire a poeira da sua Bíblia para a gente poder dar uma olhadinha em um versículo bíblico e assim podemos fazer a reflexão de hoje com a ajuda do Espírito de Emmanuel. Marcos Pinheiro também desejando boa noite aqui. E também o meu caríssimo amigo Éder. Ô, amigão, como é que você está aí? Aqui está tudo ótimo. Fico muito feliz em tê-lo aqui conosco nessa noite. É muito bom a gente poder compartilhar esses momentos juntos, né? Parabéns aí, sucesso também aí na ponta do mouse. Estamos sempre vendo aí. Já fica a dica, quem quer aprender um pouquinho aí a mexer no Excel, quem quiser ter um pouquinho mais de noção, um pouquinho mais de aprendizado, tem uns cursos aí desse nosso caríssimo amigo Éder. Só procurar lá no YouTube ou em outros meios de comunicação, no Face e no Instagram, na ponta do mouse, você encontra lá várias lições para aprender tanto do zero, para quem também já está no nível avançado, está colocando aí quase todo dia, né, Éder? Parabéns aí pela iniciativa, amigo, fico muito feliz. A Patrícia, então, mandando aqui, a dona Silvana também, e a gente realmente estamos juntos neste momento. Então, vamos deixar aí tudo certinho para a gente poder começar daqui a pouquinho a nossa reflexão na noite de hoje. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Acho que estamos tudo na linha. A minha tia Márcia também desejando aqui boa noite, tia Márcia. Sua bênção também. Manda um abração aí para tia Michele. Olha aí, estamos um se ajudando, né, Éder? A dona Otília aqui também desejando boa noite para a gente. Possamos estar juntos em oração neste momento, em vibrações positivas, uns pelos outros. Acho que isso é o mais importante neste momento em que estamos vivendo. Então vamos dar início aqui à nossa reflexão. O pessoalzinho vai chegando aí mais um pouquinho. Olha aí o Éder confirmando, diariamente está colocando coisa. Realmente, todo dia sobe aqui um pop-up que já está chegando aí conteúdo novo. A gente vai se atualizando. Então vamos dar início aqui à nossa reflexão. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a procurar um lugar tranquilo na sua casa. Se for possível, baixar os volumes que te atrapalhem, os ruídos que não te deixam se concentrar, para que neste momento você possa entrar numa atividade de introspecção pessoal. Você possa olhar para dentro de si e analisar como está a sua vida, o que você está vivendo, como você está neste momento da humanidade, para que nós possamos fazer essa revolução humana dentro de nós, essa reforma íntima, para que nós possamos nos melhorar como pessoas, para que nós possamos nos melhorar como seres humanos. E por isso nós pedimos o auxílio daqueles que já conheceram os caminhos que ainda iremos trilhar. Por isso pedimos o auxílio deste plano espiritual, pedimos o auxílio destes mestres, destes guias, destes benfeitores, amigos, que simplesmente estão no outro lado do véu, mas que querem ainda e continuam com o espírito de amor e de caridade a querer nos auxiliar do lado de cá. Então, que nós possamos deixar as portas abertas dentro de nós, para que possamos acolher esta reflexão e colocá-la em prática, e assim nos melhorarmos como pessoas, como seres humanos, em busca de um caminho de amor, um caminho de luz, um caminho de paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Elza aqui também e o Antônio Cabreira desejando uma boa noite para a gente. Então, como eu tinha falado antes, a gente vai pegar hoje, então, um versículo bíblico para a gente poder fazer uma meditação. E aí, deste livro, Caminho, Verdade e Vida, a gente vai usar a lição número 105, que é intitulada Nem Todos. Nem todos. Em que sentido nem todos? Vamos dar uma olhadinha hoje, então. E aí a gente pega aqui
estudo histórico, crítico, né, do que Jesus fez, do que Jesus realizou, das palavras que ele deixou aos seus discípulos e que não são transmitidas e que até hoje elas são muito vivas, elas são muito eficazes no sentido de que elas nos tocam, mesmo tendo sido escritas há quase 2000 anos. A gente tem essa vivacidade da palavra escrita, transmitida até nós e que nós possamos lê-la e ainda nos sentirmos nas mesmas realidades daquela época e colocarmos em prática aquilo que nos ajuda a nos melhorar. Então, nesse versículo 28 do Evangelho segundo a visão de Lucas, ele fala assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Então, aqui está falando claramente de Jesus. E Jesus em qual momento, né? Passado 8 dias, né? A gente tem aqui Jesus falando dos anúncios do que ele iria sofrer, né? Da paixão que ele iria sofrer, do suplício da cruz. E aí, passado mais ou menos 8 dias desse acontecimento, dessas palavras que Jesus disse, ele tomou 3 dos seus apóstolos. Então, dos 70 discípulos, 72, alguns evangelistas colocam, ele tinha 12 apóstolos que eram mais íntimos, e desses mais íntimos ele ainda tinha 3 que eram mais íntimos ainda, que era sempre Pedro, Tiago e João, que sempre passavam com ele esses momentos diferentes na vida dele. E é muito interessante a gente analisar esta jornada de Jesus escolhendo estes amigos. Quando a gente faz uma reflexão psicológica mesmo, né? Na psicologia a gente estuda que as pessoas psicologicamente felizes, psicologicamente sãs, né? Ela tem um grupo de pessoas vasta, né? Muitas pessoas de contato, né? Aqueles colegas que nós dizemos, né? Então você conhece aí mais ou menos uns 50, 70 colegas que você sabe que fazem parte, que dividem mais ou menos alguma coisa em comum com você de pensamento. Desses 70, você tem mais ou menos umas 10, 12 pessoas que fazem parte de um círculo mais fechado, sejam eles amigos ou familiares. Mas sempre dentro de todas essas pessoas, nós temos de 1 a 3 pessoas que são realmente os nossos confidentes, são realmente os nossos amigos íntimos, que sabem muita coisa de nós e que nós partilhamos com eles muitas coisas e vivemos juntos essas oportunidades. Então, Jesus psicologicamente era esse homem são, né? Ele não é um Deus, ele é um homem, ele quis se encarnar, né? Ele é sim um espírito evoluidíssimo, mas querendo vivenciar a humanidade em sua plenitude. Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Ele tinha esse duplo caráter divino humano de nos mostrar o caminho e de nos mostrar que é possível também chegar lá. E aí ele tomava esses 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E é interessante porque neste versículo o evangelista Lucas diz que passado 8 dias, né, na cabalística, né, o estudo dos números, os estudos numéricos, o número 8 é um número muito simbólico, é o número da aliança eterna, né, formado ali por 2 alianças, você tem uma do lado da outra, né, formando um 8, você tem essa simbologia. E é interessante porque passado esses 8 dias, essa simbologia da aliança, esse compromisso, né, eterno de Deus para conosco. Então, Jesus tomou esses 3 para fazer o quê? Subir ao monte para orar. Muitos historiadores, muitos estudiosos, teólogos, desde os primeiros padres da igreja, eles já diziam que provavelmente este monte que Jesus sobe é o Monte Tabor. Sabendo então que nós estamos aqui no Monte Tabor, nós sabemos em que situação se encontra esse versículo do capítulo 9 de Lucas. É o momento da transfiguração de Jesus, onde as suas vestes se transfiguram. Se a gente a seguinte frase: enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes brancura. Então isso é se transfigurar, né? Transformar a figura dele deixou de ser somente humana, uma luz intensa se adereçou a ele
e aí ele brilhava, né? Quase emitindo a sua luz divina, tudo que ele tinha, que ele se rebaixava naquele momento, ele se deixou resplandecer. E aí ele tem um encontro aí de dois outros grandes espíritos que vieram sobre a forma de Elias e Moisés, um representando a lei e o outro representando os profetas. Elias, os profetas, e Moisés, a lei, o decálogo. Então, agora nós iniciamos aqui a nossa leitura de hoje do que o Emmanuel nos traz. O que ele quer dizer com nem todos? Né? Ele fala assim: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, que eles eram irmãos, né? Ou os irmãos Boanerges, também assim chamados, para presenciar a sublime manifestação do monte, quando Moisés estaria em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros e mostrar e se transfigurar para ele? Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que era o momento dele demonstrar aquilo. Mas por que só para esses três? E aí o Emmanuel pergunta: acaso Felipe e André eles também não teriam esse prazer da sublime revelação? Os outros dois apóstolos também não gostariam de ver isso? E o Tomé, né? Você ter a fé como Tomé, né? Tem que ver para crer. Não era Tomé também um companheiro indagador que era ansioso pelas equações espirituais? Não teria ele também vontade de perguntar, de estar naquele momento? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do seu conhecimento superior. Somente Jesus, na sua clara evidência, né, na sua capacidade de ver acontecimentos futuros, de prescrutar os corações, de ler as mentes, como ele faz muitas vezes, escutando os corações, diz, né, no Evangelho, quando os fariseus estavam lá, mas quem é ele? Quem ele está achando que é, né? Ele já prescrutava os corações e já fazia a pergunta antes mesmo deles fazerem e ele já dava a resposta. Então, por que os outros não iriam? Jesus sabia que aqueles três eram capazes de entender aquele fenômeno. Aqueles três ali provavelmente compartilhavam das ideias do que Jesus falava. Se vocês prestarem atenção um pouquinho antes, Jesus estava falando da sua paixão, de como ele iria morrer. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, Jesus tinha falado para eles o que ia acontecer com eles, muitos não entenderam, a ressurreição era muito enigmática, mortos, né? Não com a mesma carne, mas com o espírito, então isso era muito estranho para eles. Mas talvez conversando com Pedro, Tiago e João, esses três entenderam o que Jesus queria dizer. E a transfiguração, ela tem um quê de semelhante com a ressurreição, essa áurea que vem, que se expande do corpo físico de Jesus, quando ele ressuscita, também assim mais ou menos acontece. Tanto que quando o evento acaba, Jesus fala: não contem para ninguém até a minha ressurreição, porque os outros não entenderiam. E é exatamente essa a lição. Nem todos são capazes de entender e de assimilar as bênçãos espirituais. E aí o Emmanuel continua: o fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Então, às vezes, nós queremos todas as bênçãos espirituais, nós queremos toda a paz, nós queremos todo o amor, nós queremos todas as ações mediúnicas, né? Nós queremos nos tornar médiums, nós queremos nos tornar pessoas que sejam capazes de curar uma pessoa pela imposição das mãos, ou de dar um passe a pessoa melhorar, ou de fazer uma psicografia de alguém que faleceu e você pode trazer essa mensagem. Mas nós não estamos preparados e queremos forçar isso. Quando nós não estamos ainda no nosso grau de entendimento com o plano espiritual, porque ainda nos falta esforço. Certo? O intercâmbio com esse ou com aquele núcleo de entidades do com um plano espiritual, com esses espíritos que vagueiam, que nós podemos chamar de anjo, nós podemos chamar de demônios,
nós podemos chamar de mentores, mas há a possibilidade de uma comunicação com este plano espiritual que nos rodeia. Seja uma intuição que recebemos, que nós falamos assim, nossa, tive uma intuição, né? Não foi só sua. Então, nós podemos sim ter esse intercâmbio, mas nem todos estamos preparados a um só tempo, né, de uma vez, para a recepção dessas responsabilidades ou benefícios. Então, nós precisamos ter o terreno do nosso intelecto, o terreno da nossa moral, um terreno adubado para receber a semente, e da semente vir, como nós dizemos na quinta-feira passada, né? Vir ali o caule para depois vir a espinha. Então tudo é no seu tempo. A natureza não dá saltos. E a nossa natureza de evolução espiritual também não dá saltos, ela é gradativa. Nós estamos neste mundo de provas e expiações, onde nós vemos ainda, né, que nós aprendemos mais passando por provas e dificuldades, e para a expiação dos nossos débitos, nós aprendemos desse jeito. A gente ainda não aprende facilmente pelo amor. A gente aprende ainda mais pela dor do que pelo amor, não é verdade? Então, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa da competência prévia ao primeiro homem que surge, tomado de bons desejos. Não se afeiçoa impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Muito interessante aqui, né, o exemplo do Emmanuel, do espírito de Emmanuel. Ele fala que, por mais que você tenha vontade de operar, né, uma empilhadeira, digamos, né, você quer ajudar alguém a carregar uma coisa pesada de um lado para o outro. Se você não tiver o domínio dos comandos da empilhadeira, se você não tiver o domínio dos comandos aqui, né, para mexer numa planilha, você não vai conseguir se você não tiver o cuidado de estudar, de correr atrás, de se especializar, de decorar algumas fórmulas. Então, tudo isso é necessário no processo gradativo. Por mais que você tenha boa vontade, não vai adiantar de nada se você não fizer a sua parte em buscar conhecimento. Isso daqui é a grande diferença. Não basta ter fé, não basta acreditar. Como dizia o escritor da carta, da epístola de Tiago, a fé sem obras é morta. A fé, se não for constituída de algo tangível, ela não vale nada. Então, nós precisamos saber converter e transformar a nossa fé em ações. Então, mano, né, à medida em que nós damos um passo, que nós construímos algo e que nós vamos atrás deste conhecimento para depois passar para alguém. Precisamos adquirir, não podemos dar o que não temos, mas também não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Então nós podemos melhorar também para dar mais ainda. Então, cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser precedido pelo melhor senso de harmonia, de espiritualidade. Quando nós queremos fazer um bem coletivo, que essa é a intenção, né, de um mundo melhor, é quando nós estamos unidos num só coração, pensamentos diferentes, sim, mas as intenções do coração, elas são uníssonas. Elas vibram num só acorde. Então, para que isso aconteça, nós temos que colocar tudo em harmonia, ou seja, juntos, né? Com esforço e trabalhando essa afinidade uns para com os outros. Então, nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Então, se você quer trabalhar na obra do bem,
Se você quer trabalhar na seara do amor, nós precisamos apresentar o nosso currículum vitae. A gente precisa apresentar o nosso currículo dizendo assim, ó, eu tenho a capacidade de amar. Eu já amei aqui tal pessoa. Eu tenho a capacidade de ser paciente. Eu já sofri aqui vários momentos em que eu tive que exercitar a minha paciência. Então a gente precisa mostrar as nossas credenciais se quisermos servir e se quisermos ou alguém. Não basta simplesmente a boa vontade. Claro, ela é um início, mas quando você quiser colocar em prática algo, você precisa ao menos começar a ter a capacidade de manusear este instrumento. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Então, para finalizar aqui, o Emmanuel nos traz esta última reflexão, falando que no mundo tem muita gente que gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Ah, eu gostaria, né, de fazer de o caminho se faz caminhando. E o progresso evolutivo se faz de iniciante. Precisamos ser neófitos. O que é um neófito, né? O fitós é aquela pequena planta, a planta new, né, a nova, né, aquele pequeno caule de planta novo. A gente começa pequeno, a gente começa de baixo. Ninguém começa já do alto. Todos nós começamos de baixo, simples e ignorantes, e vamos evoluindo. Essa é a nossa chamada. Nem todos são capazes. Aqui a gente lembra de outra passagem de Jesus: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Precisamos ter, né, essa capacidade de nos entregarmos uns aos outros. Então é uma tarefa difícil. Há muitos são dados, né? A gente tenta confiar em muitas pessoas, mas nem sempre essa confiança é correspondida. Muitos confiam em nós e nós também não damos conta de dar crédito àquilo que as pessoas depositaram em nós. Então precisamos evoluir e não podemos esquecer. Todo dia a gente tem que lembrar: eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso dar um passo para frente. Por mais que eu caia, eu me levanto e dou outro passo. Esse é o caminho espiritual. Esse é o caminho moral. Não vamos nem tão longe. É o caminho de pessoas físicas. É o caminho de pessoas que buscam o bem coletivo. Já conseguindo cumprir as leis civis, por mais que elas nos pareçam às vezes erradas e tortas, e que a justiça dos homens não parece vir a ser atingida, nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a tua parte, que a providência fará a parte dela. Ok? Muito obrigado, então, por este momento de estarmos aqui compartilhando essa pequena reflexão. Continue aí com a gente, para a gente poder fazer as nossas vibrações, as nossas preces, os nossos oferecimentos, as nossas intenções particulares, e também a fluidificação da nossa água e esse passo espiritual à distância, para o reequilíbrio e a reharmonização dos nossos centros de força, que às vezes desequilibram, né? Nosso centro de força mental, nosso centro de força gástrico, seja qual for, né? Com essa loucura do dia a dia, às vezes eles ficam desalinhados. Então a gente pede para a equipe espiritual realinhar os nossos chakras, como dizem aí também outras espiritualidades. Então, nada mais é, né? A linguagem universal, ela vai se expandindo, às vezes com outros nomes, mas estamos todos aí no mesmo barco. Então, vou fazer aqui uma condução das vibrações e vocês daí vão oferecendo o que vocês querem, vibrando, né, todo esse sentimento positivo de amor e paz. Então, vamos neste momento mais uma vez procurar um lugar confortável, com o menor ruído possível, para que nós possamos oferecer as nossas vibrações, oferecer os nossos bons sentimentos por todas as necessidades do mundo e as necessidades nossas pessoais.
Por isso nós queremos vibrar amor e paz, harmonia e fraternidade e equilíbrio ao nosso planeta Terra, a toda a fauna e a toda a flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Nós queremos vibrar pela paz mundial e pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos e lares e corações, para que um dia haja um só coração no planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar e se modificar aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias físicas e aqueles que se encontram também nas cadeias espirituais. Vamos vibrar muita harmonia e amor e a aceitação dessa nova morada àqueles que estão partindo do planeta Terra para o plano espiritual, bem como aqueles que estão chegando da pátria espiritual aqui para o mundo encarnado. Vibremos muito intensamente amor e paz, harmonia e equilíbrio. Vibremos saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Pensamentos em Deus e em todos os nossos irmãos que estão doentes. Seja doentes desta Covid, seja qualquer outro tipo de doença, física ou espiritual ou psicológica, ofereçamos as nossas intenções a essas pessoas que vêm à nossa mente neste momento, para que elas possam receber todo o auxílio necessário, onde quer que elas se encontrem, sejam nos hospitais, sejam nos pronto-socorros, ou nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, ou até mesmo nos seus próprios lares. E por isso nós pedimos à equipe espiritual que possa fluidificar esta água que aqui deixamos separada, para que possa ser colocado o remédio espiritual necessário para nos auxiliar em nossas dores físicas e espirituais. Para que ao bebê-la nós possamos sentir aquele remédio colocado, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos nos modificar para o bem, para o amor. E neste momento queremos receber este passo espiritual de reharmonização e recentralização das nossas forças físicas. E agora vamos pedindo e solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais, onde eles estão, principalmente aqueles que são os espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, para que eles façam em nós esse tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da vida, através de um passe espiritual. Vamos sentindo esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irão nos auxiliar e ajudar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos agradecer por este momento, porque não há oração mais bela do que a do agradecimento. Podemos fazer petições e mais petições, mas o que mais chega ao respeito de Deus é o nosso agradecimento. Ser grato. E nós queremos agradecer por estarmos aqui, por tudo que estamos vivenciando, por todas as oportunidades em nossa vida. Agradecemos por isso. Que possamos sentir o chamado, ouvir o chamado e nos deixar, como diria o profeta do Antigo Testamento, me seduzir pelo amor, pela alegria, pela paz. Que possamos ser portadores, pacificadores destes bons sentimentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E coisa boa, hein, gente? Muito obrigado. Só tenho a agradecer realmente por este momento.
Espero que vocês tenham aproveitado aí como eu aproveitei daqui também. Mais uns oizinhos aqui antes da gente se despedir. Então, o Antônio, né, a Denise, a Rita Avelino, a Angelina e a Iraci, a Otília, desejando boa noite para a gente, né, a Ideilda também, a Fernanda, a Deis, a Marilene também, a Regina Morbará, o Robério e o Antônio Cabreira, também desejando aqui para a gente boa noite, pessoal se cumprimentando aqui, bem legal. A Patrícia, gratidão pelo aprendizado. A tia Márcia aí, a Cris Damasceno. Amém. Assim seja. Amém. Cássio Ronaldo, praticar a caridade com amor e verdade é o maior investimento para a nossa alma. Se a gente for fazer um investimento espiritual, vamos fazer esse daí, né, seu Cássio? Aprender sempre, gratidão. É verdade, o Allan Kardec falava, né? Espíritas, instruí-vos, instruí-vos, estudar, estudar, estudar e depois colocar em prática. Parar para que possamos colocar em prática. Uma boa noite em todos. Então, o Éder aí também desejando aí, ó, foi um prazer revê-lo. Também fico seu. A gente fica muito feliz de rever esses amigos, mesmo que à distância, né? É muito bom aqui poder vencer barreiras. Airan, gratidão, que boa energia, um forte abraço fraterno a todos. Boa noite, então, a cada um de vocês. A Regina Mobará também, gratidão sempre. Obrigado, pessoal. Permaneçam nesta paz, neste amor que vem do alto. Até a próxima, então, domingo, vocês aí, né, a gente se encontra para mais uma live com a nossa amiga Renata, a gente continuar a reflexão. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos, até a próxima.